Olá, essa é a nossa 12ª aula da disciplina de Modelagem e Simulação de Bioprocessos do primeiro período de 2020. Tudo bem? Essa não será uma aula longa, né? Essa é a nossa última aula gravada do período. Eu estou gravando na noite anterior ao nosso encontro, nosso meeting, né, de amanhã. E o que eu gostaria de fazer com vocês é um fechamento com respeito a algumas questões associadas à natureza das ferramentas de modelagem e simulação. Então, quando a gente pensa em simulação, né, nós somos inclinados, né, a pensar na aquisição de software. Durante essa disciplina, eu tive como intuito mostrar para vocês que era possível, usando a ferramenta da modelagem matemática, que teve como intuito representar os problemas os quais nós gostaríamos de ter uma simulação numérica ou digital. Então, a modelagem matemática ela vai permitir que a gente represente os nossos problemas, né? Esses problemas eles podem ser de qualquer natureza. Eles não precisam ser necessariamente associados só a bioprocessos, mas a gente focou mais em um tipo de modelagem que se presta para uma descrição cinética dos cultivos. Cinética do ponto de vista de modelos que são modelos representativos úteis, por exemplo, para o projeto de reatores, né? Então, quando a gente faz a modelagem matemática e consegue essa representação dos sistemas de estudo, que no nosso caso eles estavam restritos aos bioprocessos, isso aqui vai produzir o conjunto de equações. E esse conjunto de equações, dependendo do tipo de modelo, ele vai ser um modelo algébrico, ou ele vai ser um modelo diferencial parcial, ou ele vai ser um modelo diferencial ordinário. Nós nos concentramos mais na solução dos problemas de parâmetros concentrados. E nós geramos sistemas de EDOs. E usamos formas relativamente simples de resolvê-los. A gente sempre usou o método de Euler como método expedito de solução. O que a gente observa? Que esse conjunto de atividades para qualquer sistema vai nos propiciar recursos que vão ser úteis. Não só o pessoal pensa muito em otimização, né? O pessoal quer partir para a otimização, muitas vezes sem ter direito uma função a ser otimizada em vista. O pessoal fala muito em otimização, mas não se dá conta que as condições de otimização que estão sendo buscadas de forma empírica, muitas vezes são condições que só se aplicam àquele cultivo, naquelas condições, daquele laboratório, com aquele meio de cultivo, com aquele meio de cultura, com aquela cepa. Quando a gente fala em otimização, em engenharia, muitas das vezes a gente não está só falando em otimização de rendimento, mas a gente está falando em otimização econômico-financeira, principalmente econômico. Só para deixar claro que econômico é diferente de financeiro, tá? Financeiro é como eu resolvo o problema econômico. Uma solução financeira é como eu viabilizo ter dinheiro para resolver os problemas de economia. Então é uma otimização econômica. Essa otimização não necessariamente ela perpassa por maximizar só receita ou só minimizar custo. Às vezes a solução ótima ela não está na ponta de nenhuma das duas situações. Eu tenho que buscar um equilíbrio
entre o que eu consigo otimizar em custos e o que eu consigo otimizar em receita, porque o que interessa é a diferença dos dois. Observe que eu não chamei de lucro. Tome cuidado. Lucro é o final de tudo. Ao final de colocar as parcelas associadas a outros custos que normalmente a gente não aborda no mundo acadêmico, associados à mão de obra, a impostos e assim por diante. Mas pessoas que trabalham no mundo real vão ter que se preocupar com esses custos. A gente tem também essas ferramentas sendo muito usadas para treinamento. E observem que treinamento é muito diferente de ensino e de educação. Treinamento é treinar alguém para repetir alguma coisa. Infelizmente, muitas das disciplinas que a gente vê na universidade, elas estão mais, principalmente nos cursos de engenharia, elas estão muito mais associadas a treinamento do que a ensino e educação. E eu tenho essa preocupação. Muitos de vocês que estão me assistindo agora devem ter acompanhado alguns dos vídeos e devem ter visto que eu fiz muitas questões em aberto, que eu deixei muitas opções em aberto. É preferível trabalhar com problemas em aberto porque eles são mais formadores do que problemas fechados, que são mais comuns. Problemas em aberto são mais perturbadores para quem se preocupa com eles, mas por outro lado são mais enriquecedores. Ter a noção de que a gente não consegue resolver as coisas, muitas vezes é a melhor forma que esse problema teve de contribuir para a nossa formação. Então, simulação, se eu der um programa simulador para alguém e der todas as opções que o simulador pode fazer, essa pessoa vai ser treinada. Agora, se eu ajudo alguém a confeccionar um simulador, essa confecção ela é um problema em aberto. E as pessoas vão poder, seguindo a ideia aquela de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, elas vão poder sim trabalhar com educação. Então a gente não trabalha com simuladores dando respostas sempre iguais com educação, mas sim com treinamento. Mas quando a gente ensina alguém qual é a estrutura de um simulador, que foi o que eu tentei mostrar para vocês ao longo dessa disciplina, a gente trabalha com educação. Além da otimização, além do treinamento, além da educação, muitas das vezes a gente, no nosso cotidiano de engenheiro, vai ser obrigado a resolver problemas mal definidos. Testar soluções antes de implementá-las é uma forma interessante de usar a simulação. Então, a simulação ela é uma ferramenta especial para o mundo da engenharia. Todas as engenharias falam em simulação. Todas, independente se são engenharias de fluidos, como são as engenharias da EQA, a engenharia bioquímica, a engenharia química, a engenharia de alimentos, na minha opinião, são engenharias de fluidos, lidam com fluidos. A parte mole da engenharia mecânica, que trabalha com sistemas termofluídicos, também é uma engenharia de fluidos, só que a engenharia mecânica tem a parte dura, entre aspas, que lida com os mecanismos. Além dessas engenharias, além das engenharias óbvias que lidam com simulação, aquelas que estão associadas com software, além da engenharia civil, que permite, a partir da simulação, permite-se determinar quais são as estruturas que vai se poder colocar as construções civis e quais são os esforços e como vai ser a resposta dessas estruturas a esses esforços. Também as engenharias do futuro, aquelas que eu não sei ainda quais são, vão fazer muito uso da simulação. Então eu tenho certeza que quando a gente fala em simulação, a gente pode não estar sendo ouvido agora por alguns, mas eu tenho certeza que a gente vai ser ouvido no futuro por muitos. Por muitos. Bom, eu queria encerrar esse vídeo relativamente curto com um agradecimento a quem me assistiu até aqui. Eu sei que não foi um período fácil.
Não foi um período muito fácil para ninguém. Todos nós fomos colocados sem escolha nessa opção de podermos trabalhar desse jeito. Durante 5 meses, nós ficamos sem ter o que fazer quanto ao ensino de graduação. 5 meses. A partir do 6º mês, lá no mês de setembro, a gente teve, desde o dia 14 de setembro, esses nossos encontros. E aí, durante todas as semanas, eu sempre fiz questão de gravar o vídeo antes dos nossos encontros. E ao longo das semanas, eu fiquei acompanhando, através da ferramenta do YouTube Studio, quem ou quantos, quem eu não consigo, quantos assistiam e quanto tempo. Eu confesso que o nível de permanência nos vídeos e o tempo nos vídeos não foi o que eu gostaria. Reconheço que os acessos foram em número suficiente para estar associados à turma de vocês. Mas eu não tenho como dizer se foram realmente vocês que assistiram ou se vocês só deram play e foram embora. Bom, eu não preciso ficar sabendo disso. Porque o futuro vai dizer, aqueles que souberem carregar a mensagem da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos, quando forem arguídos no futuro a respeito de o que viram, vão poder contar o que viram. E se gostaram ou não gostaram do que viram. Aqueles que não viram, eu espero que digam a verdade. Pelo menos a verdade que lhes caiba dizer. Que eles não podem se pronunciar porque não prestaram muita atenção, se porventura não viram os vídeos. Eu particularmente optei por um sistema avaliativo em aberto, baseado em trabalhos, sem provas. Isso vai na contramão do que a maioria dos meus colegas optou. Pelo menos daqueles colegas que eu tenho contato. Eu não queria forçá-los a ter que ver os vídeos. Do mesmo jeito que eu não queria forçá-los a ter que participar de encontros presenciais que oficialmente não valem presença, mas que alguns professores fizeram valer presença à medida em que associaram conteúdo a esses encontros presenciais. Cada professor tem a sua filosofia. A minha filosofia, durante um período tão precário, de situação tão complicada para todos nós, foi que, do mesmo jeito que alguns tiveram a liberdade de não tratar o conhecimento com a responsabilidade que deveriam, e aqui eu me refiro a alguns professores, do mesmo jeito alguns estudantes tiveram essa liberdade. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, mas eu estou fazendo uma constatação. Né? Liberdade é uma coisa complicada de se ter, porque é muito importante a gente saber usar. Por fim, essa semana eu li uma mensagem de um escritor nascido na terra da minha esposa, Santiago, Caio Fernando Abreu, em que ele diz mais ou menos assim: ele pede que a pessoa que o lê continue remando, porque ele está com vontade de parar de remar. Bom, eu não tenho vontade de parar de remar, mas é muito melhor remar em grupo do que remar sozinho. Remar sozinho se rema num barco pequenino, remar em grupo se rema em barcos grandes. Quando se rema em grupo, é preciso coordenação de movimentos. É preciso coordenação. Eu espero que todos que estão me assistindo pensem nisso. E que é fundamental que a gente tenha a possibilidade de continuar remando sempre. Era isso. Tudo de bom para vocês. E quem for ser meu aluno na disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos, semestre que vem, eu vou estar esperando. Muito obrigado. Fiquem bem.